instalação aqui do Git, a maioria de vocês já, uma região que já conhece. Mas é só para vocês aprender alguns comandos novos e usar, ver como o pessoal usa por aí. Bom, em primeiro lugar, baixar o Git. Aqui tem a versão, já está na versão 1.7.3, aqui nesse site. Tá? Eu baixei ela, já está baixada aqui na minha máquina. Instalado. Você vê aqui no Git-ash, você vê a versão. Então, criei aqui uns projetos Git aqui, ver como é que é bem simples. Eu não sei se vocês conhecem o conceito de fork, né? Não sei se todos vocês conhecem. Por exemplo, eu criei aqui um fork vocês podem ver que tem uma pasta aqui de jQuery, né? Que você pode vir aqui no site, se vocês conhecem também o GitHub, né? Lá tem aqui eu fiz um fork aqui, um projeto teste aqui para poder demonstrar para vocês a equipe de jQuery. E aí você pode criar por exemplo, um jQuery, né, a seu gosto, né, se você quiser desenvolver, ou qualquer outro projeto, né, não só o jQuery. Você pode mandar uma sugestão lá para o pessoal, né, se você achar que fizer uma melhoria que você achar relevante. E você pode fazer aqui na sua máquina e depois mandar para eles. Aí eles verificam se ficou legal e aplica para o projeto. Né. Vou mostrar aqui mais ou menos como fazer. Aqui, por exemplo, eu criei umas pastas. Vou matar essa pasta aqui. Por exemplo, se eu quisesse começar um projeto pegando aqui do GitHub, geralmente para você fazer isso tem uns outros processos antes. Você tem que ter um SSH, né? Não sei se vocês conhecem, a chave SSH. E você tem que se cadastrar no site e colocar para ele poder aceitar, né? Porque sem usar SSH ele não vai autenticar e você não vai conseguir conectar lá no GitHub, por exemplo. Como eu já fiz isso, né? Então, por exemplo, né? Primeiro aqui de começar. Ok, criou aqui uma pasta aqui, que é o meu projeto de teste. E aí, por exemplo, vamos supor que vou abrir aqui uma outra janela. Se um outro usuário que queira, sei lá, acompanhar o projeto. Vou aqui uma outra pasta aqui, já existe essa pasta. Tá. Aí tem um outro que eu supondo como se fosse um outro usuário que ele também quer, por exemplo,
acompanhar esse projeto teste aqui que eu criei. Né? Eu poderia vir aqui, né, se eu não quisesse clonar, se eu quisesse criar um git remote, sei lá, teste se eu der um git remote agora, vai ter esse teste, por exemplo. E aí eu posso pegar as alterações, por exemplo, desse cara. Teste, git, aqui, por exemplo, quero pegar do master dele. Não é muito recomendável fazer isso assim com uma pasta cheia de coisas, né? Eu até vou apagar tudo. Desse teste, o master dele. Porque antes estava um monte de coisa. Deixa eu apagar essa pasta. Tem que dar um git init, né, para saber que para ele saber que é um projeto git, aí ele vai passar a aceitar os comandos. Aí agora, né, por exemplo, eu tenho tudo que está nesse projeto teste, né? Agora eu tenho aqui também nesse outro usuário, por exemplo. Legal. Aí esse git remote, né, ele geralmente serve justamente para isso. Por exemplo, você quer acompanhar um projeto, né, de Kiwi, só que de outras alterações de outros caras também. Né? Aí você pode ficar criando esses remotes aqui, né? Esse teste, por exemplo. Geralmente padrão é Origin, mas geralmente o Origin você usa como o seu próprio. Né? Por convenção, o pessoal costuma usar o nome do usuário. Sei lá, por exemplo, o China inventou uma outra coisa e eu quero acompanhar. Então, eu crio um remote chamado China, que eu sei que são alterações que o China está fazendo. E aí eu posso baixar dele e jogar aqui para ver se é interessante e tal. Tá. Agora vamos para um outro caso aqui, que eu achei bem interessante. Vamos supor que eu tenho aqui um branch, né? Tem aqui um branch. E aí eu tenho que resolver um bug, por exemplo. Alguma coisa aqui, por exemplo, qualquer bobagem aqui. Uma nova funcionalidade. Eu vou alterar esse arquivo novo, por exemplo. Tem um monte de coisa nesse arquivo, né? Não interessa exatamente o que é. E aí aparece, por exemplo, a necessidade de resolver um bug. Né? E tem uma opção bem interessante que eu tinha explicado mais ou menos na apresentação passada, que é o git stash. Então eu posso dar um git stash para salvar isso que eu fiz. Então, git stash
Por exemplo, o nome do próprio branch, para eu saber que é esse cara. Esqueci, sei. Aí ele pegou essas minhas alterações e salvou nesse. Tanto que quando eu dou um git status ele nem detecta mais uma alteração. Vou dar um git stash, por exemplo, aqui. No branch, que é um que eu coloquei. Ele tem aqui esse, né, vocês estão vendo aqui, stash 0, né, ou um novo branch. Aí eu posso vir aqui no master, por exemplo, e, sei lá, resolver um bug, por exemplo. Sei lá, escrever aqui, resolvendo um bug. Um arquivo qualquer, por exemplo. Né? Depois que eu corrijo lá no commit, no git é. Isso aqui seja tão carga para você ver. Corrigindo. Posso vir aqui. Eu posso dar aqui no git stash, por exemplo. Tem várias opções. Você dá um apply. Aí ele volta o meu novo arquivo, ele vem, aquele arquivo que eu tinha alterado antes, ele volta novamente, né? Como se nada tivesse acontecido, e eu posso continuar alterando. A vantagem disso é porque senão, por exemplo, seria obrigado a dar um commit, mesmo sem o negócio estar pronto. E aqui eu nem precisei colocar na minha máquina, aí eu venho, né, se tiver tudo pronto. Esse git stash apply, ele não apaga o stash. Se der um stash list aqui, você vê que ainda está aqui. Existem outras opções, por exemplo, git stash. Se eu der, por exemplo, um pop. Tá. Deixa eu dar um git aqui. Lindo, nova, funcionalidade. Por exemplo, como eu fiz de uma maneira manual, ele fica perguntando aqui, por exemplo, para onde você quer dar um push? Porque eu não clonei, né, o projeto, mas aí eu posso simplesmente escolher, né, por exemplo, tem aqui o git remote, eu tenho esse teste, então eu posso fazer só isso, git push teste. Quero só mandar para esse branch, eu quero mandar para todos os branches. Então, ele manda. Aceitou, eu vou pegar primeiro, né? Teste. Ok. Tá. Agora ok. Agora tá certo. Bom, se eu quiser eu posso vir aqui apagar esses testes. E esses testes aqui, enquanto você não apagar, ele fica, né, armazenado. Agora acho que agora vai funcionar. Eu copy. Ele aplicou o stash, só que como o arquivo, por exemplo, novo já estava igual, o Git não detectou nenhuma alteração, né? Então ele não tem nada para commit. Só que se eu der um git stash agora, né, não existe mais nenhum stash. O stash geralmente serve para isso, né? Serve para você corrigir, se você precisar corrigir um bug no meio de uma tarefa, rapidamente, né, sem ter que dar commit disso. Aí você salva, né, esse git, você põe um nome intuitivo e depois você volta, corrige o bug, volta o que você está fazendo, tudo local, né, tudo na sua máquina. Tá. Uns outros comandos assim que eu achei interessante, por exemplo,
para você ver aqui, por exemplo, o log. Né? Aí você tem aqui, por exemplo, tem aqui vários logs, né? Decommit e tal. E tem outras maneiras de ver que eu acho que fica um pouco mais fácil. Né? Deixa eu enxergar isso. Por exemplo, aqui ele mostra a mesma coisa, né? Só que em apenas uma linha. Né? Então fica um pouco mais fácil de ler. Esse número gigante aqui, que é o número do commit, também tem outras opções aqui. Dá para dar uma encurtada nele. Commit menos frio. Esse depois, por exemplo, eu posso fazer, deixa eu ver. Opa. Ah, tá, isso. Aí esse H pequeno, por exemplo, é o número do commit, só que abreviado. Geralmente esse número aqui, por exemplo, quando você vai ver um git-k ou comparar um commit, ele já é suficiente, ele é abreviado, então você não precisa exibir ele completo. Lá tem o nome do autor, pode colocar aqui, por exemplo, qualquer coisa, tem muitas informações. Se você for no help, você tem muitas possibilidades de exibir colorido, por exemplo. Aqui eu criei um git history, né, por exemplo, para exibir a mesma coisa, só que de uma forma mais organizada. Você vê, por exemplo, todas as alterações que eu fiz, né, aqui no projeto, né, só de uma maneira um pouco mais fácil de entender. Né, o autor, tal, a mensagem, data e o commit abreviado. Outra coisa assim, interessante, por exemplo, às vezes você tem um problema, né? Você quer comparar ele com, sei lá, com um branch, alguém vê se alguma funcionalidade foi apagada, foi alterada. E aí tem um comando que você pode verificar, né, quais são as diferenças entre um arquivo. Vou escolher aqui um arquivo, por exemplo, vou pegar esse novo aqui. Não tem nada, não tem nenhuma diferença. Por exemplo, esse comando ele compara, só para explicar, esse comando aqui eu quis comparar o que está no arquivo novo, um commit antes no head. Esse head que está aqui é sempre o branch atual. Ele sempre se refere ao branch, né? Por exemplo, no caso se refere ao novo branch. E aqui eu estou mostrando como que estava a diferença do commit anterior antes dessa última alteração em relação ao meu branch. Ele mostra sempre esse menos aqui, esse mais. E aqui ele mostra que eu incluí essas duas linhas, por exemplo, em relação ao head. Um outro comando assim interessante, vamos supor que eu criei vou pegar aqui e fazer uma alteração aqui, novo ponto .xp. Qualquer coisa, material.
dar um commit. Aí eu, sei lá, descobri que não tinha acabado ainda aquela operação. Né? Só que eu não quero criar outro commit, eu quero, né, usar o mesmo. Commit add. Esqueci de comentar isso também. Aí se eu der um git log, né, aquele outro commit, na verdade, você viu que tinha outra mensagem, né? Ele sobrescreveu, ele criou esse, na verdade ele não sobrescreveu, ele usou o mesmo, só que mudou a mensagem e comitou as duas alterações. Geralmente, para você não ficar dando muito commit da mesma coisa, só evitem fazer isso antes do push, né? Porque se fizer um push e depois fizer isso, não vai funcionar, né? Ou não é legal também fazer isso. Bom, dado o tempo, por enquanto é isso.